Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma edição do Pod Divas. Eu sempre estarei aqui contando a história de uma empreendedora de sucesso, uma história inspiradora, uma história que faz com que nós nos inspiramos, né, a empreender, histórias da vida. E antes de começar, eu quero pedir para você curtir aqui o nosso vídeo, ativar os sininhos para que nós possamos levar essas mensagens para mais pessoas. E a minha convidada de hoje, antes de falar da minha convidada, eu vou falar que o tema é: existe o momento certo para empreender? A minha convidada de hoje trabalhou no mercado tradicional por muito tempo. Ela era funcionária de uma corretora e decidiu começar o seu próprio negócio quando ninguém queria botar a cara a tapa. Mas ela teve a coragem e iniciou o seu trabalho sozinha. Depois as coisas foram acontecendo e ela chegou a ter uma sócia. Só que hoje ela se dedica ao seu negócio junto com o seu marido, Daniel Ferreira Porto. Tá certinho o nome dele? Certíssimo. Eles fundaram a Bplan, corretora de planos de saúde e odontológicos. Estou aqui com Alessandra Desidério Botelho Porto. Seja muito bem-vinda, Diva. Muito obrigada, obrigada, Si. É uma honra ser classificada aí como inspiradora, Com né? E vamos aí, vamos contar um pouquinho dessa história, que é tantas histórias parecidas com a minha, né? Mas a gente busca hoje em dia um diferencial, né? Mas é isso. Todas as histórias são únicas, gente. É, Sempre tem o nosso temperinho, né? O temperinho de cada é, um, e todas elas são especiais. E é incrível, né, Ale? Eu sempre falo que quando Deus escreve uma história, não adianta querer mudar. Está escrito, né? Eu conheço várias histórias de casais e que muitas vezes a gente precisa caminhar em direções opostas, né? E quando lá na frente acaba que unindo o que Deus escreve, não adianta você querer mudar. E eu conheço várias histórias de casais que rodaram, e os seus destinos acabaram juntando forças e começaram uma empreitada juntos. E deu muito certo. é. E aí eu quero saber de você. Vocês estão juntos há quanto tempo? Vocês têm filhos? Como que conta aí um pouquinho de vocês? Eu costumo dizer que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Eu tô junto aí com o Daniel já fazem 15 anos. 15 anos assim, 15 anos num relacionamento sério, porque a gente ficou 5 anos ainda, vai, não vai, vai, não vai. Então já estamos 20 anos juntos, né? Mas 15 anos mesmo morando junto, casados. E temos a Anne de 13 anos, que vai fazer agora em janeiro, faz 13 anos, é uma adolescente. Ou fase. Que linda. E então, assim, como nada, eu acredito que nada é coincidência, o Daniel sempre foi empreendedor, sempre foi. Já tivemos antes da minha filha nascer loja de calçados, já tivemos restaurante de comida oriental, já tivemos uma fundição, e ele também já teve imobiliária, e aí por fim a Beplan. Né? Então, ele sempre estava trabalhando nesse mercado, né, de empreender e eu sempre ali, dando a força, dando apoio, mas eu estava sempre no mercado tradicional, no CLT, trabalhando em operadoras. Então, assim, já fazem aí mais de 12 anos que eu trabalho nesse ramo. E aí, como que foi essa história? Você trabalhava numa corretora, né? Uhum. E aí você decidiu abrir o seu negócio. E o que que te inspirou a fazer isso? Falar, não, eu vou largar tudo e vou abrir o meu negócio. Acho que foi bem mesmo como você falou no começo, sabe? Acho que eu, eu vejo muito Deus assim na minha vida. Foi Deus que foi colocando o caminho e eu fui seguindo. Eu não fui olhando para o lado, nem para um, nem para o outro, nem para trás. Eu falei, eu vou indo, eu vou indo. E estava nessa corretora e aí em determinado tempo, porque acho que tudo tem um tempo na vida, né? Então eu fiquei lá por um período de 2 anos. Aí em determinado tempo eu falei, acho que já dei meu tempo aqui, eu vou seguir sozinha, mas sozinha literalmente, assim, né? É muito solitário seguir sozinha. Mas eu decidi e assim foi. E aí Deus foi colocando as pessoas no meu caminho, foi colocando as formas de eu chegar até lá. Então, eu acredito muito nisso, assim. Foi tudo guiado por essa nossa força maior. Tudo É tudo planejado por planejado. ele, né? Eu E, só tentei fazer a minha parte, como faço até hoje. e tinham muitas pessoas contra essa decisão, Ale. Posso te chamar de Ale, né? Pode sim. Eu não digo assim contra, mas quando eu decidi assim, eu vou seguir um caminho, trilhar um caminho sozinha, eu vou ter o meu próprio negócio.
encontrei, assim, pessoas do mesmo meio que o meu que falava assim: "Ah, será que vai dar certo para ela? Vai lá, se der certo a gente vai também", entendeu. Então, assim, encontrei pessoas que queriam mais, assim, tipo, pegar uma carona, saber se ia dar certo, do que pessoas que com coragem de pegar na mão e falar: "Vamos lá, juntos", entendeu. Então, essa parte é a parte, assim, dolorosa de todo empreendedor, né, que no empreender no Brasil tem várias coisas, né, tem várias vertentes, não é fácil, mas é muito possível. Com certeza. É. Acaba sendo solitário, né, por conta de que as pessoas não acreditam. E aí, elas não têm coragem de dar o primeiro passo. Então, assim, muitas pessoas que não é que vão contra, mas muitas pessoas, às vezes, elas querem te proteger. Por É, exemplo, a família. A família é. muitas vezes quer te proteger. Eu lembro quando eu comecei a empreender, minhas irmãs falavam assim para mim: arruma um trabalho. É. Como se a gente não Arruma um trabalhasse, emprego, né. né. Então É, assim, as pessoas não é porque às vezes elas querem mal, é, elas querem te proteger, então elas não têm coragem de de ir, né, de dar o é, primeiro passo, então elas ficam com medo de você se machucar lá na frente. é, E muitas vezes ela é solitário, o empreendedorismo é solitário por conta disso, porque você precisa fechar os olhos, tem muitas pessoas que às vezes você precisa se afastar, né, por mais é. que você ame de paixão, mas você precisa se afastar. Alguns amigos, Uhum. né, amigos de copo, amigos de bar, amigos de É. balada, porque o empreendedorismo não tem dia para você Não. trabalhar, você tem que muitas vezes, abrir mão do seu final de semana, né, É. de reuniões, de aniversários, então tem gente que fala: "Mas vocês não vivem, né, É. esqueceu a família", Sim. então não é isso, você precisa por um tempo sim, sacrificar algumas coisas para você lá na frente colher aquilo que você quer da sua É. vida. É tudo Se um tempo, né. E eu acho que a gente, para empreender, a gente está num país que é muito seletista. Então, e eu estou num mercado que é muito autônomo. Então, identificar pessoas para trabalhar junto com a gente é algo também um pouco mais difícil por conta dessa cultura seletista que a gente tem. Que não é uma cultura ruim, né? Eu trabalhei no mercado tradicional durante muito tempo, né? E eu, uma vez ouvindo o Flávio Augusto, ele falou assim: alguém perguntou para ele, mas você ensina todo mundo a empreender? E se todo mundo fosse empreender, o que que seria, né? Se todo mundo decidisse empreender? Aí ele falou assim: ele foi, eu palestro para que ensino a importância do empreendedorismo no Brasil. Mas eu acredito que poucas pessoas tomam essa decisão, né? Não é para todo mundo. Poucas pessoas têm a coragem de fazer, porque tem que ter coragem, tem que ter raça, tem que ter muita vontade, e tem que sim, diferente do seletista, que você tem um período lá de um tempo de trabalho, no empreendedorismo não, você faz o seu horário e ele muitas vezes ultrapassa às 10, às 12 horas diária, é meia-noite eu estou respondendo, eu tô com o notebook aberto, eu estou fazendo planilha, porque é assim, e é um período. Eu sei que é um período que de mais mão na massa, daqui a pouco acalma esse período, começa outro período e assim vai. E você tocou num ponto muito importante, porque assim, não, empreender não é para qualquer pessoa. Uhum. Não que tenha alguma coisa errado nisso, tá tudo bem. Existem executivos, pode ser executivo, a pessoa pode ser um marceneiro, não existe trabalho ruim. Não. Existe aquilo que condiz com a sua pessoa. Uhum. Então, desde que você faça com amor. A pessoa É. pode ser qualquer profissão, né? Uma diarista. Uhum. Se ela, a minha diarista, ela faz com amor, ela faz tão bem feito. E assim, eu valorizo demais o trabalho dela. É. É. Ela se valoriza. Uhum. Então, assim, não importa o que você faça, desde que você faça com amor. E a pessoa, ela gosta de ser seletista, tá tudo bem, desde que ela Uhum. faça bem É, feito é e ela isso. seja feliz, ela faça com amor para poder passar isso para o outro, Uhum. né? A É. pessoa, às vezes, você vê pessoas trabalhando em lojas ou caixas mesmo de supermercado, a pessoa tá tão feliz ali, é tão lindo você É. ser recebida com aquele sorriso, bom dia, boa noite, e Uhum. aí você fala, puxa vida, a pessoa valoriza o trabalho É. dela. E empreender não é para qualquer um realmente, porque existem altos e baixos e não é Uhum. fácil. Você sabe que um mês você ganha, no outro você não vai ganhar, você É. precisa economizar para você poder pagar suas contas no próximo mês. É. Então é ter muita resiliência, né, Ale? Você Muita. saber que, meu, vai dar um monte de coisa errada. Vai, ainda dá mais errado do que certo, Ai, dá né? mais errado do que certo. É. Vai dar vontade de desistir? Muita, Muita, muita. Você muita. tem vontade de É. jogar toalha. Amanhã eu não quero mais. Eu falo que, gente, você tem que chorar um dia só. É. Mas tem que chorar.
É isso, sabe que desde sempre, antes de empreender, quando eu falei vou seguir sozinha, mas eu falei, quando eu falei assim, vou seguir sozinha, eu não pensava em ter uma empresa. Meu marido já empreendia, a gente estava prestes a fechar o restaurante, mas eu não pensava em ter a corretora assim. E eu falava assim, eu vou vender para os meus clientes e tal. E eu me recordo que foi uma época que eu perdi um contrato que era para mim valioso, porque a gente estava fechando o restaurante. E eu falei assim, aí naquela hora eu falei, não quero mais isso. Eu não quero mais depender de um, dois, três contratos, e de repente chega lá no final, quando tá tudo certo, ou acontece alguma coisa que não depende de mim, e aí que faz o contrato não fluir, e aí eu falei, não quero mais isso. Eu me lembro de eu ter deitado assim na cama, assim, ficado o dia inteiro sozinha no quarto, minha filha tinha ido pra escola, e eu falei, não quero. Aí depois, um dia só. Um dia, isso me aconteceu umas duas, três vezes, um dia só. Você se permite, depois você levanta, literalmente sacode a poeira e vamos, porque ou é isso, é a vida, é o pulsar, né? O pulsar é o movimento, e você precisa estar em movimento. Então, esse negócio de eu ficar, assim, meses, dias deitado, não é pra mim. Eu falei, não, um dia é permitido. Um dia eu chorei, eu falei, não quero Exatamente, mais. Mas no chora. outro eu falei assim, e aí, eu vou fazer o quê? Então, não, vou ter que Vai trabalhar, atrás da vambora. solução, né? Eu falo para as divas, tem diva que fala assim: "Ai, não quero mais, quero desistir". Eu falo: "Deixa para desistir amanhã". E amanhã tudo passa. É, Já porque você vai passou, dormir, você chora hoje, você descabela, você fica estressada. é, E amanhã você vai acordar com uma solução. É incrível quando é, você acredita, quando você sabe onde você quer chegar, é, quando você sabe o que você quer amanhã, quando você sabe como você quer estar daqui 2, 5, 10 anos, ninguém te para. é, muito bom. Problema todo mundo vai ter, só não tem problema quem já está lá no cemitério. E você Exato. ter essa certeza de que a vida é feita de desafios, Hum, é instável. É. A nossa vida é instabilidade. Empreender é instável, com certeza. Só que se Uhum. trabalhar no CLT também é instável. Também nada é Amanhã você pode seguro, chegar lá e né? você ser É, demitido, e daí? é, Nada é seguro. Então é é, você saber lidar com a instabilidade da vida. é, Empreender é isso, você saber que a vida é instável é, e que só não tem problema quem está morto. é, E você vai ter que encarar os problemas e amanhã. Então deixa para desistir amanhã. Quer é. desistir hoje? Não. Desiste amanhã, porque amanhã você vai acordar com outra ideia, vai dar a volta por cima É e isso vai mesmo. encontrar uma solução Hum. para aquele problema que você teve hoje, né, Ale? É isso mesmo. Você tocou num ponto que eu até me esqueci agora. Você estava falando assim da gente ter as instabilidades, né? Não me recordo, você estava falando, eu não queria te interromper, mas era algo que eu queria falar sobre isso. Mas depois acho que no decorrer eu lembro, aí, se Se puder lembrar, contar você me essa parte corta e a aí. gente volta. Falei Tá. sobre instabilidade, sobre os problemas, para a gente É. deixar para desistir amanhã. Porque, não, acho que eu não vou lembrar agora. Daqui a pouco você lembra. Lembrei, Tá vendo? lembrei. Então, falando sobre isso, e aí a gente fala assim, né, que nem todo mundo não é para todo mundo, mas que todo mundo é para algo. Você tem algo em você que você faz muito bem. Ser diarista, consertar a luz, e tem algo que você faça que aquilo é natural para você, né? Pode ser que para mim não seja natural falar diante de uma câmera, ficar o tempo inteiro postando nos stories, né? É algo que eu faço porque eu vou desenvolvendo, eu vou treinando, mas não é algo que seja tão natural. Mas eu descobri que para mim resolver problemas, falar com o cliente, buscar um diferencial é algo que me deixa muito feliz. Então assim, eu falei, aí, eu me achei, entendeu? Eu nem sabia que eu tinha isso em mim, entendeu? Eu nem sabia. Depois que a corretora foi tomando forma, eu falei, tá aí, eu acho que eu nasci pra isso, entendeu? Eu me recordo de Olha ter que falado pra minha mãe, linda. mãe, eu acho que eu nasci pra isso, entendeu? Assim, e eu não tinha isso antes, né? Quando eu trabalhava como CLT. Trabalhando como CLT, eu sempre gostei de resolver problemas, sabe assim? De achar soluções. E eu costumo falar lá na B-Plano, na empresa. Eu tenho um problema e ele surge, porque eu tô lidando com saúde. Então vamos resolver. Primeiro a gente procura a solução. Depois eu vou procurar quem errou, quem deixou de errar. Não perco meu tempo prestando atenção em quem fez. Vamos achar a solução. Primeiro eu acho a solução. É claro que se a pessoa ficar fazendo sempre, a gente tem que sentar, vem, corrige, né? E para poder melhorar. Mas esse não é o foco. O foco é resolver as coisas, fazer tudo fluir. Entendeu? Eu gosto de fazer tudo fluir. Vamos, parou. E esses dias a minha secretária falou para mim assim: você faz falta quando você não vem, porque quando você tá aqui, você vai lá e fala, porque eu gosto Fica de. mais prático, Eu né? pego o negócio assim e falo assim, é Resolve. aquilo, entendeu? Consigo ver que às vezes, coisas que eu falo, às vezes você sai
sai um pouco do olho, né, do furacão, para você poder ver as possibilidades, né? E aí eu descobri, falei, mano, eu nasci para isso. Ai, que maravilhoso! Quando a gente É, descobre que a gente nasceu para aquilo, é, você fala, gente, você sabe que eu também, eu fui bancária a minha hum, vida inteira. hum, Sou bacharel em direito, nunca atuei na área, mas assim, eu falo que a faculdade de direito todo mundo deveria fazer, porque abre a sua mente de uma uhum, maneira, né, é, para você conseguir resolver outras coisas. uhum, E aí eu falei, não, mas não é isso que eu quero ainda. E antes eu queria fazer psicologia, olha que loucura. A minha juventude inteira, todo mundo falava, você tem que fazer alguma coisa voltada para o lado social, que não sei o quê. E eu, uhum, sabe quando você não dá muito ouvido, mas eu queria fazer psicologia e todo mundo, mas para quê, né? Que, é. gente, não vou falar aqui, mas assim, faz muito tempo. E lá atrás, fazer psicologia para quê? É, tinha um certo preconceito, né? Né, vai É, fazer direito. E aí eu fui, fiz o direito, não prestei atenção, e sendo que eu sempre tinha esse lado da psicologia, né? Eu sempre gostei de resolver, de ajudar as hum, pessoas, né, a terem uma direção, enfim, conselhos e ajudar, e ajudar, e ajudar. E aí fechei os olhos para isso e por necessidade eu trabalhava no banco. Gostava do que uhum, eu fazia, gostava, contato com pessoas, sempre uhum, adorei gente. E aí eu lá trabalhei mais de 20 anos no banco, depois eu saí, fui para a área comercial, aí depois eu comecei com o meu marido na área comercial. Só que o que acontecia? Ninguém conhecia o nosso trabalho. Né, ele trabalha com uhum, comunicação visual uhum, e para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, a gente tinha que ir nos lugares, tinha que bater de porta em porta mesmo. E é, começamos assim. Foi uma época que eu fiquei desempregada, eu falei, vamos juntos. E aí nós começamos a bater de porta em porta. Olha, eu sou o Ronaldo, eu sou a Cislene. Só que eu tinha muita vergonha, porque eu estava uhum. acostumada que as pessoas vinham Vinham até até mim. você. E aí eu tinha que ir lá e mostrar aquilo. Falei, caramba, né? Eu ficava. Só que eu falei assim, gente, ele tem um talento incrível, né? Eu tenho que ter Hum, orgulho de vender o trabalho dele, porque assim, ele faz muito bem o que ele faz. hum, E aí começou. E eu comecei a fazer as prospecções por telefone. O pessoal falava assim, nossa, mas você é uma boa vendedora, você vende bem. Eu falava, uhum. eu detesto vender. É. As Mas pessoas todo têm mundo uma é um pouco visão. vendedor, é. As pessoas têm uma visão de vendedora, aquela pessoa chata, né? É, Aquela pessoa que fica insistindo. Gente, não é isso. Quem vende não passa necessidade nunca hum, na vida. é, E todo mundo tem que vender tudo. A gente está se vendendo é. o tempo O tempo todo, inteiro, é. né? A gente está aqui vendendo nosso trabalho. Uhum. Então, assim, vender é maravilhoso. Você tem que aprender. Quem aprende a vender, aprende tudo na É, vida. como diz Caio Carneiro, nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Nenhuma, nenhuma. Nenhum, maravilhoso. É, Caio Carneiro, meu mentor, ai, que lindo. é. Ele, depois eu te conto, mas É, assim, Caio Carneiro, maravilhoso, né? E é, exatamente, quem sobrevive, quem sabe vender, é, sobrevive a tudo. é. Então, assim, esse ponto que você tocou é muito importante. E aí eu não me via como vendedora. Eu falei, eu não sou vendedora, imagina, eu detesto vender. E aí eu me descobri vendedora. Só que, é o que a gente estava falando no É. começo, a gente roda, 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 roda. roda, roda. Aí eu me formei em coach, e aí eu já tinha um grupo de mulheres empreendedoras, onde eu fazia conexão com essas mulheres, Uhum. eventos, conexões, network, papapá. E sempre o pessoal, e eu sempre resolvendo as coisas pessoais. Olha, vai por É. esse caminho, vai por esse. E aí eu me vi, fiz o coaching. Só que eu falei, ainda não é isso. Tem uma vírgula. Aí eu me vi terapeuta. Hoje eu me encontrei. Aí, tá Só vendo? que É. assim, aquele canivete suíço, né? É. Adoro o meu trabalho como terapeuta e também adoro fazer isso aqui. Divas é Uhum. minha inspiração, de tudo lá começou. E aí eu me inspiro, eu gosto de ouvir histórias das empreendedoras, de saber como elas começaram, que é isso que move a nossa vida, É. esse movimento, né, Ale? E me fala uma coisa, quais foram os seus maiores desafios, Ale, quando você começou? Acho que no meu ramo, a concorrência. Tem muita corretora, né? Muita corretora como empresa, muito corretor. E assim, eu me identificava e me identifico, tipo, ainda como eu quero ser algo diferente, quero fazer algo diferente, entendeu? Não quero fazer o que todo mundo faz. É, é claro, fazer algo diferente, mas algo
que traga excelência, algo que eu bato muito essa tecla de excelência. Bato muito nessa tecla com todo mundo que trabalha comigo. A gente tem que ser excelente no que a gente faz. Não pode ser de qualquer jeito. Se eu tenho uma folha para poder editar, eu não posso editar uma folha de qualquer jeito. Eu não posso, pegar, fazer. Eu quero fazer com excelência. E aí, as dificuldades que eu encontrei nesse meio é porque, por conta dessa concorrência, de destravar, sabe? Desbravar e falar assim: olha, é ali, é lá, é aquela corretora que faz algo diferente por mim. Que não é só o pós-venda, que ainda que eu tenho muitos corretores que não façam, tem muitos corretores também que fazem, entendeu? Então, essa parte mais humana, a gente começa a empreender e fala: tem que separar o CNPJ do CPF. E o CNPJ é aquele que toma decisões, mas o CPF é aquele que olha para a pessoa. Toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu olho para a pessoa e falo: mas e se fosse eu? Entendeu? E se, que eu gostaria? Quando eu falo hoje com os meus clientes, e eu falo clientes, dos meus clientes, não as pessoas que trabalham comigo, mas os meus clientes de plano de saúde, é, eu tento entender o que eles precisam, mas aí me coloco assim: se fosse eu, não é eu, Alessandro, o que eu desejo, é o que essa pessoa queria para si, entendeu? Então, essa parte mais humana, eu tô trilhando esse caminho, por este caminho, Ai, cada que vez mais. maravilhoso, gente. E isso, cada vez mais vai ficando para trás. Se você parar para pensar, com tanta informação que a gente tem e o dia inteiro na internet, esse lado humano, ele está sendo É, esquecido. é, E quando você consegue pegar é, isso, esse gap para você é. trabalhar nisso é incrível, As pessoas estão né? cada vez mais racionais, cada vez Exato. mais preocupadas em fazer, 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 consumir, consumir, consumir. E eu até falo para minha filha, hoje, por conta de a gente ter uma tecnologia muito vasta, informações múltiplas a todo momento, eu até ouvi uma terapeuta, não me recordo quem, uma vez falar, que hoje as crianças e os adolescentes têm dificuldade de contemplar, vamos supor, o mar, um pôr do sol, uma calmaria, porque tá o tempo inteiro, sabe assim, fazendo tudo, A criança não tudo. sabe nem empinar pipa, não sabe É, nem o é. que é isso. Tá o tempo inteiro cheio de informações, o tempo inteiro, que tá parado, mas a mente tá trabalhando com todos esses tipos de informações e não consegue ver as coisas simples, sabe assim? Ver o detalhe, ver. E é isso que eu busco com todos, com as pessoas que trabalham comigo, com os meus clientes. Eu quero detalhe, eu quero. Quando a pessoa me fala um bom dia, uma boa tarde, eu já não vou já só pro interessante, né? Como é que tá? Tá tudo bem? Né? Se me fala algo de, nasceu um neto, uma filha, não sei o quê, sabe assim, você entrar nesse meio, entendeu? Então, eu tenho clientes que eles viraram amigos, não Isso é deixaram de ser, maravilhoso. Relacionamento é deixaram, tudo. deixaram. Tem um cliente que me pede conselhos, e eu falo assim: poxa, que legal, né? Que legal fazer isso, Bacana. É muito, você ir de é, encontro à necessidade do cliente, né? Quando é. você vai empreender, porque nada você inventa do nada. Tudo Não, que nós fazemos existe em algum local. Você uhum, viu lá e vou fazer isso aqui porque eu me uhum, identifico. é, Só que aí você vai colocar o seu temperinho, né, Ale? é, Você coloca o seu tempero, então é, nada fica igual. é, Desde que você é, assuma aquilo lá que nem você falou do lado humano. Isso é é, é, maravilhoso. O isso é muito bom. relacionamento é tudo, porque você vai entender, é o que você falou, você vai realmente entender qual é a necessidade da Né? pessoa. Não é você vender um plano de saúde ou o que quer que seja, pensando só em você, É, porque vai ser uma vez só, você pode ter uhum, certeza. isso Você quer fidelizar a pessoa, é, você quer que aquele cliente esteja com você sempre e uhum, que ele indique outras pessoas. que é o E para melhor de isso tudo, precisa ter isso. Qual é o seu problema? é, O que eu posso te ajudar? Empreender é isso, é você resolver o problema na vida da pessoa. é, E quando você descobre essa vírgula, é maravilhoso, é é, mágico, né? é mágico, Então, assim, você vai realmente resolver aquilo que a pessoa está precisando sem pensar só no seu, é, né? parece até um pouco clichê, né? É, Mas não é assim. No dia a dia, você vê que faz a diferença, faz muita. muita diferença. E trabalhar de uma forma muito correta. A gente está num ramo de. É que a gente tem sempre o jeitinho, né? Assim, é a cultura do jeitinho. E essa cultura do jeitinho faz com que as coisas percam-se as confianças, né?
Então, assim, resgatar a confiança, assim, de todo mundo, falar que você trabalha de uma forma muito correta, é, é algo que você não pode falar, você simplesmente tem que fazer. Entendeu? Assim, eu não posso falar, eu, Alessandra, trabalho de uma forma correta, a Beplan é isso, a Beplan é aquilo. A Beplan tem que fazer assim, e para as pessoas Exato. identificarem assim. Então, lá eu cobro muito isso, é trabalhar de uma forma correta, entendeu? É claro que às vezes a gente gostaria de. Eu falo que eu gostaria de ter um plano de plano de saúde, um plano com Siriais, tem que pagar R$ 200 por mês, mas isso não é O possível, né? sonho! Isso não é O possível. sonho! Então, a gente faz de acordo com as possibilidades. Eu tento mostrar isso para os clientes, de acordo com as possibilidades, a gente vai trabalhar de uma forma correta e sim, buscar excelência para tudo. Excelente. Porque quando a pessoa não foca, né? Que É, nem assim, eu tenho várias habilidades, só que eu precisei focar na terapia mais. Por quê? Porque eu hum, quero ser excelente nisso. Se é, você não focar em uma única coisa, o seu é, maior tempo, é, você nunca vai ser excelente em nada. é, Isso é maravilhoso que você é. falou também. E em contrapartida disso de focar, o ramo de seguros, né, ele é amplo, tem seguros diversos, né, mas a gente focou no saúde, por quê? Para buscar essa excelência. Então, eu estudo quais são as normativas da ANS, eu estudo o que está por vir, como que vai ficar o mercado. Eu tô sempre Maravilhoso. procurando saber essas informações, e querendo essas parcerias, entendeu? Conversar com essas pessoas, porque isso faz a diferença no sentido eh, de saber mesmo, de nortear tanto a empresa quanto os clientes, entendeu? Para onde que a gente vai, o que está se fazendo, né? Quais são as decisões que impactam na gente, porque elas impactam, de uma forma ou outra, elas impactam, sim. Né? Totalmente, É, né? E isso e, é maravilhoso. Você, é, você focou em um nicho e assim, você não para de estudar. não, Porque o não posso. empreendedor de sucesso também é assim. É, Você tem que ter a consciência de que você não sabe tudo não, toda hora. E tem gente que eu aprendi assim lá em 1900 e bolinha e vai continuar assim. Não, tá errado. Tá errado, você precisa se atualizar, você precisa saber o que está é, acontecendo no mundo, você precisa saber o que está mudando, o que está inovando, para você não ficar para trás. é, O profissional que não se inova, não estuda, achando que sabe tudo, que não não, tem a humildade de saber é, que ele precisa estar estudando sempre sempre, e acompanhando o mercado, ele vai ficar para trás. é, Então, olha que maravilhoso, você focou em um nicho e você não para de estudar. Porque a não hora que posso. alguém chegar para você e falar, Alessandra, eu preciso disso, você tem na ponta da É, língua. é, Assim se conquista a é. excelência. Parabéns, viu, Ale? Obrigada. Maravilhoso, A gente tá aí num caminho maravilhoso. aí. Tá lindo. É. E, Ale, você já teve vontade de desistir em algum momento? Conta para essa galera. Ah, muitas vezes, muitas vezes a gente tem, né, quando as dificuldades batem assim, e aí tem hora que a gente se questiona, né? Será? Embora é, é, é uma luta diária, né? Eu falei pra você, eu falei, nasci pra isso, descobri que eu nasci pra isso. Mas aí quando acontecem essas coisas que dão errado, e às vezes elas dão, você fala, mas será? Porque a gente sempre quer o caminho mais fácil. Se eu tentasse outro Atalhos. caminho, não seria mais fácil? Não, não seria mais fácil. É isso aí, entendeu? Então, assim, algumas vezes dá vontade de desistir, mas a vontade de vencer, de conquistar é maior. Isso que é Então, maravilhoso. E aquele negócio, né, Ale? É você curtir o processo. é, Porque quando você chega lá no topo, o que vai ficar, uhum, que você vai falar, caramba, eu consegui, é, é o é um processo. Então você tem que processo. curtir, É, né? Saber que vai dar errado mesmo e uhum, curtir esse processo para quando você chegar lá você ter história para contar, é, né? E é, dar valor, né? eu aprendi esse ano. A gente vai aprendendo tudo ao longo do tempo, né? A vida é um eterno aprendizado, né? Como se diz, não posso parar de estudar, não posso parar de nada. Tem que ter o equilíbrio para tudo, né? Mas eu aprendi esse ano que eu não perco nada. Ou eu ganho ou eu aprendo. Entendeu? Não perco Maravilhoso, nada, nada, maravilhoso. nada. Ou eu vou ganhar algo, ou eu vou aprender algo. Tudo é É, aprendizado, tudo né? é, Tudo a gente leva para a vida, é. tudo a gente tem alguma coisa para aprender, Uhum, né? sempre. E usar a dor como força, É, né? O impulso, aquela mola que tá lá no fundo do poço é, que te põe lá para cima e te dá a coragem de você querer cada vez mais, é. né? Quando às vezes tipo, a gente vai fazer um projeto, alguma coisa que dá errado, e isso demanda dinheiro, né? Isso demanda recursos financeiros. E aí você fala, eu fico, ai.
Mas eu aprendi assim, não vou reclamar. Não vou reclamar desse recurso financeiro que foi para um lado que não deu certo. Não, eu não perco forças reclamando, Foi entendeu? uma Foi uma tentativa, né? tentativa. Eu enxergo como o empreender mesmo, entendeu? Vai dar errado alguns projetos, quisera que todos dessem certo, quisera que todos Ah, os clientes falassem sonho. sim, Não entendeu? existe, né? Mas como não é isso, alguns projetos vão dar errado, alguns recursos financeiros vão ser perdidos, mas a gente vai chegar lá. Você falou do sim, é muito interessante, né? Eu É, sempre falo, gente, são quanto mais nãos, você tá mais perto é do mais sim, perto do sim, né? Então pode vir quanto não Quanto não, quiser. é, Quanto é, mais não, melhor. Porque daqui a é, pouco vem o sim e, é isso aleluia, mesmo, glória, né? Ô, Ale, eu adoro entrevistar pessoas que trabalham em casal. Aquela Ah, perguntinha que não quer calar, né? ah. Essa a gente pula. Não, não vou pular, não, que o Não. povo precisa saber da realidade, né? Que as pessoas veem a gente trabalhar em casal e acham que é um mar de rosas, né? A pergunta que não quer calar: a relação de vocês melhorou quando vocês começaram a trabalhar juntos? É, Eu dou risada cada, porque eu sei, minha linda. é, cada um tem um jeito, né? O papel do Daniel, assim, lá na Beplan é muito importante, né? Ele teve um papel, assim, no começo, assim, quando tudo iniciou, né? Muito importante. E ele tem o jeito dele, né? E eu tenho o meu. Então, os jeitos, assim, os perfis, eles se encaixam né? A gente é parecido, mas cada um tem o seu jeito e esse jeito que se completa, que faz as coisas dar certo. Tem hora que eu sou mais coração mole, ele é mais durão. Então, isso é importante, porque você não pode ser sempre de coração mole, você tem que às vezes ser durão, né? Tem hora que eu já sou eu que sou mais racional e ele já é mais um. Então, assim, os perfis se completam. Mas a gente tá no mesmo propósito, é algo que foi muito importante, né? Porque cada um tava num propósito, e quando a gente se une, aí você enxerga algo lá na frente, né? Minha filha fala, eu tomo café ouvindo B-Plan, eu almoço ouvindo B-Plan, ela sabe mais da B-Plan do que da Daqui gente, a pouco ela ela tá dá lá com palpite, vocês. e às vezes ela dá palpite em algumas coisas, e eu fico olhando assim, nossa, eu sou admiradora dela, né? Beijo, filha, mamãe te ama. Muito Ai, obrigada. obrigada. Mas e aí um dia de tanto, a gente estava num restaurante, a gente estava falando sobre um projeto para o futuro. E aí ela virou e falou assim para mim assim, vocês ficam aí falando, mas eu quero vender arte na praia. Eu falei, oi! Que Assim, linda! vou vender arte na praia. Não sei se vocês ficar falando que eu vou vender arte na praia. Mas é um jeito de contestar, porque ela tá na fase de adolescente, né? Então, Aham. em casa virou muito isso. Mas se Tudo for o sonho dela também, também né? tá tudo bem. E eu falei pra ela, ok, se você vai vender arte na praia, faça com excelência. Faça a Faça, arte, hein? faça a arte, entendeu? Faz direito. E aí, então, em casa de manhã, de tarde, de noite, é a empresa, a gente dorme falando da empresa, acorda falando da empresa, a gente vive muito a empresa. Então, ficou bom porque a gente vive a mesma coisa hoje, É né? legal, porque aí É, acaba se unindo mais. Por mais que às vezes saem umas faíscas, né? é, É o que você e sai. falou. O E sai. sócio não é aquele que É, tem que ser igual a você. Nunca, pelo não, amor de Deus, é, é uma pessoa que vai te complementar. O que eu não tenho, o que você tem, nós juntos, né? isso, E isso. quando é o casal, é mágico, né? É, Por mais que às vezes saiam umas faíscas, né? Você não quer falar daquilo. É igual você falou, um é coração mole, o outro não é, nananã, é, né? Cada um é um momento. é, E um vai segurando o outro. E aí a sociedade também é isso, né, é, Anê? é, E quando sim, isso acontece no casal é maravilhoso, porque é, você deixa de lutar pelo meu, é. pelo eu, agora é Agora nós. é nós. E É fica nós. maravilhoso. Essa é a Juntos a gente mágica. vai longe, né? Empresas que têm pessoas que lutam junto pelo mesmo ideal, os colaboradores estão ali. Aquilo que a Tudo. gente fala, vestir a camisa, essas empresas que têm, a gente fala assim, os colaboradores mais fechados, elas são aquelas que mais progridem, né? Porque a divisão não vai a lugar nenhum, né? A junção é algo que transforma. Então, a Com união é algo que transforma, né? certeza, com E aí a certeza. gente se uniu aí. Começou lá, eu nem falei um pouquinho sobre o começo, quer que eu conto? Não sei, dá Claro, por tempo? favor, dá tempo. Quando a Tem gente, tempo aí, né, Rai? quando a gente iniciou, eu falei, vou empreender, né? Sozinho, o Daniel tava fechando o restaurante. E aí surgiu uma sócia, né, uma amiga minha, que falou: eu não pensava nisso, vamos montar uma corretora. Falei, vamos, né? E aí começou, né? Vamos montar uma corretora, era algo pequenininho, era uma salinha de 12 metros quadrados. Tava eu, ela, essa minha sócia, tinha a filha dela, mais uma pessoa trabalhando com a gente.
E aí, de repente, isso ficou num período de 6 meses, né? E o importante da sociedade é cada um saber o seu papel, né? Cada um tem que saber o seu papel e ele tem que estar muito bem definido. E aí, depois de 6 meses, ela teve a vontade de não permanecer mais, né, na sociedade e eu falei, oi. Até então eu tinha com quem dividir aluguel, as coisas, agora eu falei, não tenho mais. Falei, e agora? Vou ou paro por aqui? E eu fui para casa da minha mãe, sentei no colo dela, literalmente, chorei, falei, ai mãe, e agora? O que que eu faço? Eu me recordo que era numa terça-feira e ela olhou para mim e falou para mim assim, vai lá. Falei, eu confio em você. Então, assim, a confiança é tudo, né? Ela falou assim, falei, eu vou. Falei assim, né? Era janeiro de 2019. 2020, janeiro de 2020. Falei, eu vou. E aí, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente tinha desligado, eu chamei de volta, aí contratei mais outra pessoa, então era eu e mais duas. Daqui a pouco, pum, estoura a pandemia. A gente finalizou em janeiro, né, a sociedade, e aí eu tive que ir atrás de um nome, de fazer tudo de novo, site, e-mail, tudo, começar assim do zero, sozinha, contratei 2 pessoas, e meu marido estava começando a seguir o caminho de abrir uma imobiliária, porque ele trabalhou também no ramo imobiliário. E aí, eu aqui sozinha, pum, explode a pandemia. E eu falei, e agora? Aí desliguei uma pessoa que era mais nova, fiquei só com a que era tinha mais experiência comigo. E eu falei, mano, né? Falei, vamos que vamos. Perdemos 80% dos contratos, porque todo mundo Uau, tomou um susto, né, no início da sim. pandemia. Mas aí eu falei assim, é o que tem. Bora. Aí comecei a fazer parcerias, conheci pessoas que fizeram, que acreditaram, né, no meu sonho e me proporam parcerias, e aí o negócio começou a fluir. Começou a fluir quando acalmou um pouquinho o susto da pandemia, a gente estava ainda no momento pandêmico, mas já estava tão assim, olha, dá pra gente fazer algo, né? Não vai todo mundo morrer, aí a gente pode se cuidar, e aí as coisas começou a, e principalmente pro ramo de saúde, né? Quem não tinha plano começou a procurar plano de saúde, e aí começou a surgir cliente, e aí o meu marido tava, vou montar imobiliária, e eu olho para ele e falo para ele, preciso da sua ajuda. Falei para ele, eu não vou dar conta sozinha. Eu falei, você precisa me ajudar. E ele já tinha com um sócio locado local para essa imobiliária. E aí, de repente, virou tudo B-Plan. A gente começou a contratar as pessoas, aí virou tudo B-Plan. Então, a gente nasceu na pandemia, né? A gente nasceu na Que pandemia, diferencial, né, gente? é, Incrível. e permanecemos. E como a gente está localizada ali em São Lucas, perto da Vila Prudente, então tinha época que não podia ir trabalhar, né? Então a gente entrava, fechava as portas, trabalhava só nós lá. Então foi transformador, assim, pra gente. Foi muito transformador. Estar restrito, né? Mas continuar na ativa, assim, trabalhando. E aí foi tudo que deu certo. Hoje nós temos 2 anos de B-Plan. Que É, maravilhoso. Você é, vê que a crise, né, gente? é. Crise, a gente nunca deixou de ter crise. Nunca. E não vai deixar. Não. Então, assim, você tem que saber que faz parte da vida. Muita gente aprendeu com a pandemia de que precisava ter uma reserva. Né? Uhum. Isso foi uma lição Foi, imensa. Então, assim, ai, mas você abriu na pandemia, que coisa maluca, como assim? Imagina, abriu Hum, na pandemia é. porque tinha que abrir, você tinha outra solução? Não, eu Ou tinha, você tinha chorar, chorar, ficar sentar em e chorar. casa e, entendeu? Falar, não, ter medo, né? Foi o que a gente conversou antes, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai, mas Exatamente. vai, Ou eu fico entendeu? chorando, lamentando, ó vida, ó céus, ó azar, ou eu vou arregaçar as mangas e vou com medo, é E vou. pandemia, é o que for, né? É, Desde que eu tenha saúde para enfrentar as coisas, eu é, vou encarar e acabou e vou conseguir. é, Então não adiantava você ficar esperando, ai, depois da pandemia, depois que a crise passar, a crise não vai passar nunca. hum. Porque Né? sempre O vai Brasil surgir. sempre esteve em crise, o Sempre. mundo sempre esteve em crise e vai continuar, não vai passar. A hora que acabar essa, vem outra. E você tem que Isso aí. encarar. É. Parabéns, viu? Uma história Obrigada. maravilhosa. Ô, Ale, e você falou de uma coisa quando a empresa, os funcionários estão juntos, né? Estão fechados juntos, querendo dizer assim, todos estão né, O mesmo ali vestindo a propósito. camisa com o mesmo propósito. Eu conheço uma pessoa que ele abre vários restaurantes, olha que bacana. Cada restaurante que ele vai abrindo, ele pega o gerente e coloca como sócio.
Isso é muito legal. Maravilhoso, porque assim, olha como a pessoa vai trabalhar. É o que a gente falou. Não estou batalhando pelo eu, estou batalhando pelo nós. É, Então, olha como a pessoa vai. Porque ele não pode estar em todos os restaurantes ao mesmo tempo. Então, ele sabe que ele tem um cara lá para tomar conta e a pessoa sabe que ela vai ganhar uma porcentagem em cima do faturamento. é uma corrente, né? Eu Maravilhoso! falo assim, existe um bolo, sempre falei isso assim, desde quando a gente abriu, falei, existe um bolo, existe a cereja do bolo. Nós queremos ser a cereja do bolo. Falei, nós vamos ser a cereja do bolo. Mas o bolo, quando eu for repartir, eu não vou repartir para mim sozinha. Eu não vou comer o bolo sozinha, entendeu? O bolo é para nós, é para Que nós repartirmos, lindo! entendeu? Então, eu aposto muito nisso, eu aposto muito nisso. Porque a gente quer ter recursos financeiros altíssimos, lógico que a gente quer, né? Hipocrisia falar que não, né? Sim. Recursos financeiros, eles abrem portas e tudo mais, mas não é sinônimo de zero É uma preocupação, né? consequência. Nem sinônimo de total felicidade. Não é, entendeu? A gente tem que procurar o equilíbrio para tudo. A natureza está em equilíbrio, né? Então, assim, a gente precisa estar também em equilíbrio. Então, não é tudo muito eu, muito para mim. Não, é muito nosso. Vamos todo mundo, entendeu? Exatamente. As Vamos pessoas estão lá com embora. você, É. fazem história junto com você, Uhum. né? E a questão do nós é isso, É. né? E tá todo mundo feliz. Tá É. todo mundo feliz e o dinheiro é uma consequência. O dinheiro é Uhum. maravilhoso. Sem o dinheiro É. você não faz nada. É. Você não come, você não É. tem plano de saúde, Uhum. você não viaja, você não tem É. momentos bons, você não veste, você não faz nada, É. né? Aquele tabu de, ai, dinheiro eu não. Não, dinheiro é Não, é. maravilhoso, né? Eu tinha muito essa É. crença também de, É. ai, quem tem dinheiro não presta, né? A gente Algumas cresce com essas crenças, coisas. algumas crenças limitantes que É, eles que, falam, pelo né? amor de Deus, dinheiro é tudo. Mas É. assim, o dinheiro é uma consequência Ciência. do bom trabalho que você faz. Hum. E quando você serve o outro, Hum. e é maravilhoso quando você descobre o que você gosta de fazer e É. ganha dinheiro por aquilo. Aquilo, Porque você se sustenta com aquilo e aí é. você vai fazer melhor ainda, É. né? E não tem como dar errado. Não tem como dar Não, de jeito errado. nenhum. Eu falo. Aí é frase minha, hein? Não é de Tá. Caio Carneiro, não é de Quero Flávio saber, quero Augusto, nem de saber. outro. 2 mais 2 são 4. É uma forma assim, imutável. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Trabalho mais Sempre trabalho vai ser sucesso. Se você trabalha maravilhoso. com foco, você vai ter sucesso. Não tem ninguém que trabalhou. Ai, fala assim, ai, eu trabalhei errado, não sei o quê. Mano, alguma coisa você fez errado. Alguma coisa você Aham, fez errado. aham. Se você trabalhou de uma forma certa, mais trabalho, você teve sucesso. Se Você você vai ter. trabalhou, se você foi honesto, eu Se sempre você... falo, eu sempre É, falei isso. O Ronaldo, é, ele sempre fala que o que marca quando ele me conheceu foi isso. Eu sempre falei, se você andar correto, tudo vai dar certo. tudo vai dar Não certo. tem como você É, fazer coisa certa e dar e errado. dá Tem errado. como você fazer errado e não dar Tudo certo. certo. Não tem como dar certo o que você faz errado. Nunca. Nunca, é Uma isso hora vai mesmo. estourar. Vai. Só que se você andar corretamente, né? É, Sempre vai vai dar dar certo, certo, não sempre tem vai. como. Eu amei esse do É, 2 mais 2 são 4. É uma lógica, é. só que é uma lógica para tudo na Pra vida, tudo, pra né? tudo. Para tudo. Não tem como Não dar tem como. 5, não tem como dar 3, Não vai dar tem. 4 e pronto. É isso. É isso e ponto. Assim, às vezes eu falo assim, gente, é isso e ponto. Tá bom, Tá bom. Deixe na É. dela. Ai, maravilhoso, Ale. Agora vamos falar sobre planos de saúde. Tô curiosa aqui para Ah, saber quando que é o momento de fazer um plano de saúde, né? Fora que você você não tem um plano, se uhum, faz necessário ter, né, Ale? uhum. Todo mundo. É Tudo isso. bem, o SUS é maravilhoso, só no Brasil É, tem o SUS, né? é, Só que assim, a gente sabe que é uma espera gigante, é. que tem que fazer uma cirurgia, tem que esperar 10 anos, a pessoa pode ter morrido, Uhum. tudo bem, é de graça, maravilhoso, outros países não têm, ok, mas assim, é necessário É ter um necessário. plano de saúde. O Sistema Único de Saúde, eu estudei sobre isso, né? Eu fiz faculdade de administração hospitalar. Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é perfeito, né? Assim, no papel. Ele tem suas perfeições, é copiado, né, por alguns países de primeiro mundo, só que nós temos uma população maior, né? Uma população que utiliza muito e nós temos poucos recursos para isso. Então, hoje, mais ou menos 30% da população tem plano de saúde. Imagina se esses 30% não tivesse plano de saúde, se fosse Nossa, todo mundo para o SUS. Se não comporta o que caos. tem, imagine se a gente não tivesse, né? Hoje, vamos supor,
assim, uma ideia delirante. Chega aqui e fala, as operadoras não vão mais trabalhar com plano de saúde e acabou, todo mundo para o SUS. Não tem como suportar. Então, o país precisa da saúde suplementar, né? E aí, o que que a gente identifica? Que tem, fora assim, algumas as empresas, né? Mas hoje em dia o nicho de mercado mais é o plano empresa, empresa familiar, que é o famoso que a gente chama pequenas e médias empresas. E quando que é melhor eu trocar um plano? Porque o nicho maior nosso é assim, eu vendo para quem tem plano, não para quem não tem eu também vendo, mas eu vendo mais para quem tem, aquela pessoa que está pagando X e aí ela quer uma redução, porque o X está alto e realmente os planos vêm com o índice acima da inflação. O índice de aumento, ele é acima da inflação. E a gente, é um questionamento meu, eu até falo para alguns clientes, a gente fica pensando para onde isso vai dar, né? Mas aí está surgindo outras tecnologias também que pode ser que também seja um caminho desses. Podemos seguir, não que o tradicional vai deixar de existir, mas a gente tem umas novas tecnologias surgindo que pode desafogar também um pouco isso da gente ter sempre os aumentos acima da inflação, o plano de saúde está cada vez mais caro. Verdade. Mas se faz muito necessário. Então, quando é o melhor momento de eu trocar meu plano de saúde? É sazonal também. A gente tem as operadoras que, por questões administrativas ou questões de sinistralidade da carteira, o que é sinistralidade? Utilização da carteira. Tem época que elas estão com uma tabela mais alta, tem época que elas estão com uma tabela menor, entendeu? Que as outras. Então, de repente, você consegue. Eu vou num hospital X. Né, e passo com um especialista X. De repente, você consegue passar no mesmo hospital, com os mesmos especialistas, trocando o seu plano para uma outra operadora que está com uma tabela mais oxigenada, com uma carteira mais oxigenada, com uma tabela com valor diferenciado. Então, é essa mudança que acontece de 2 em 2, de 3 em 3 anos, é o que vai movimentando o mercado de corretagem. Entendeu? Aqui. Então, a gente trabalha muito com isso. Então, o momento certo é você identificar os ajustes que você for tendo e pesquisar, né? Sempre tá falando com a Beplan, né? Exatamente. Fale com o Seus especialista. especialistas e vendo as possibilidades. Às vezes é possível, outras vezes não. Foi o que eu disse. Às vezes a gente quer ter um plano pagando R$ 200, tendo, né, um atendimento com Siri, Einstein e Vila Nova Star, e que não é possível. Então, algumas vezes é possível você fazer uma troca e ter uma redução e manter a mesma rede de atendimento, outras vezes não. Então, é importante o especialista que ele vai te direcionar, vai te Interessantíssimo falar qual que é a melhor forma. Sim, olha que bacana. É, E falando com vocês, vocês conseguem dar esse é, direcionamento que muita gente não sabe disso. Isso é super é. interessante. Olha, fala uma coisa para mim. Hoje as empresas estão mais voltadas à medicina preventiva, você acha? Sim, sim, muito. É aquele negócio, prevenir é melhor que remediar, né? Então, a gente tem agora já algumas operadoras que vêm muito forte com isso, né? Que vêm trabalhando na prevenção. Isso é um pouco antigo, porque nas grandes empresas sempre teve um trabalho assim direcionado para isso. Você tem um colaborador X lá que tem uma utilização X, então você traz ele para um trabalho preventivo, né? Um trabalho de medicina Tinha até preventiva. aquela. Eu lembro quando eu trabalhava no banco, tinha aquela ginástica laboral. Isso, Isso ginástica também é é preventivo, né? também são Para preventivos. não ter Leer, né? Aquele Isso. de Isso esforços repetitivos. isso é muito importante. E quando tem gestante. Então, esse trabalho, assim, era das grandes empresas, sempre existiu, há muito tempo existe. Mas agora a gente está pegando um trabalho com essa pequena e média empresa, com o individual, com o produto Bacana. individual. Então, tem algumas operadoras que já identificam, antes de você entrar na operadora, você faz lá um questionário e eles vão te direcionar da melhor forma para que você faça a prevenção, para que não te leve à hospitalização. Porque a hospitalização é algo que é caro. Às vezes eu encontro clientes que falam assim: ah, eu vou fazer meu plano, mas eu nem uso, né? Eu vou fazer um plano de saúde sendo se eu nem uso. Quando que você sabe que você vai usar, Então, gente? esse é o problema. Realmente, gente, pagar uma consulta, pagar um exame, é algo que, na sua maioria das vezes, para os clientes de carteira de plano de saúde, a gente consegue fazer. Mas a hospitalização é algo Nossa, você muito sofre um caro. acidente, você sabe quando que você vai sofrer um É. acidente? Se vai sofrer? Não sabe. É algo muito caro. Então é isso, é seguro, né? É prevenção. Então, pagar o plano de saúde, você paga o plano de saúde por conta disso.
E aí essa medicina preventiva que a gente está falando, que está trazendo novas tecnologias, que traz a medicina, telemedicina também, né, que explodiu com a pandemia, né? E isso desafoga um pouco os atendimentos também presenciais, né? Porque tem coisa que Isso. dá Tem coisa que para você ser orientada virtualmente. Tá tudo bem, exatamente, melhor para você não ter que se deslocar. desafoga o pronto-socorro, vamos supor, se você tem apenas uma dor de cabeça, você não, talvez não precise ir num pronto-socorro né? Você Para pode, pegar outras doenças, de isso, repente, você tá pode de repente exposta. ter um exame, uma receita virtual que você consiga comprar um remédio para aquela dor naquele momento, né? Então, assim, e deixar mesmo o pronto atendimento, o pronto-socorro para as questões que forem mais destinadas à internação, a coisas graves, coisas que precisam ser medicadas na veia e tudo mais. Então, isso desafoga e tira um pouco a hospitalização, que é algo caro, entendeu? Então, Sim. acho que esse é o meio para poder equilibrar aí as contas. É, o nosso corpo, o nosso templo, né? Então, assim, cuidar da saúde é o principal para você. Quanto menos você tiver que precisar do É, plano, melhor, melhor, é isso né? É mesmo. necessário? Claro que é. É, É é, um seguro, a gente nunca sabe quando vai ficar é, doente. é, Mas você cuidar do seu corpo, né? Uma alimentação saudável, é, tudo isso, né? As é, empresas têm se tem, preocupado com isso muito mais, né? Eu quero agora, no próximo ano, que já está aí, né, trazer, além no Instagram da Beplan, trazer as informações referentes à ANS, né, ao que se passa no mercado, quem compra quem, porque Redditor comprou Sul América, Nossa, é uma loucura isso, e um né? movimento, né, e a Pvida compra GNDI, né, e é um movimento, né, no mercado. Fora de trazer essas informações e o que impacta no plano de cada Ótimo. pessoa, eu também quero trazer algumas curiosidades sobre saúde, sabe? Que eu acho Maravilhoso, importante. maravilhoso. Ainda mais que você estudou sobre isso, né? Você E fez a faculdade. Ah, continuo então estudando. precisa. Eu fiz a faculdade direcionada à administração hospitalar, que é um mundo, é um encanto. O hospital é um mundo à parte, sabe assim? São coisas que acontecem ali e você fala assim, não imaginava que tinha isso. Se existe isso, sim. Ele acontece Sim. lá no ambiente hospitalar, é muito legal. Que interessante. Você trazendo essas questões de saúde vai ser maravilhoso, É, né? Para as pessoas saberem que ela tem que ter sim um plano de saúde, mas ela pode é, cuidar da saúde para não precisar do hospital. para não Isso é precisar do hospital. maravilhoso. E Ale, o que que você considera? O que que é um plano bom para você? Assim, você, Alessandra. Um plano bom é aquele que vai te atender no hospital e no profissional de preferência, sabe? Tá. É, é aquilo. A gente tem uma tendência que eu não sei se está voltando, que é o médico da família, né? É aquele médico que conhece você, que conhece os seus diagnósticos. E talvez seja uma tendência há uns anos atrás, veio com muito forte com isso. Salve-me, não sei se eu estou enganado, se foi só a Mil, se pode ter sido outras operadoras também, mas a Mil veio muito forte isso, com esse médico da família. Então, eu acho que o que é mais importante num plano de saúde? Qual o plano bom para você? É aquele que te atenda, que você consiga sentir a confiança no hospital, no profissional. De repente, a gente tem clientes que moram em outros estados, mas são atendidos no Hospital Sírio, no Hospital Einstein, em Vila Nova Star. Tudo bem para eles, eles conseguem se deslocar com facilidade daqueles estados para cá. Mas de repente eu sou uma pessoa que não consigo fazer esse deslocamento e que não tenho condições, recursos financeiros para fazer isso. Então, qual que é o melhor plano para mim? O melhor plano é aquele que tem um hospital próximo da minha casa, que eu conheço, entendeu? Que eu sei que eu vou ser bem atendido lá, entendeu? Então, assim, é de acordo com o que é melhor para você, Com não o seu né, com o seu perfil, né? perfil, Ai, exatamente, entendeu? Então, maravilhoso. é importante você entender isso da pessoa com que você está falando, né? Com que você está, do cliente com que você está se relacionando, entender o perfil dele. E é Porque esse o diferencial da Beplan, é, né? Vocês é, vão mesmo atender as necessidades dele. O que que é é, importante para você? é, É proximidade, é sim, atendimento, é o profissional? Qual que é a sua é isso necessidade, né? mesmo, Tem para tudo, tem para né? tudo, é Para isso todos mesmo. os bolsos, Tem, para todos os gostos, para tem, todas as necessidades. tem mesmo. Maravilhoso. Porque além existem muitos diferenciais nos planos, né? Tem, Muitos. por regra, a ANS pede para que existe um- uns procedimentos, né? Como se fosse uma lista. E esses procedimentos têm que ser seguidos por todos os planos que têm registro na ANS. Então, se eu
eu estou utilizando o nome de algumas operadoras aqui, mas acho que está tudo bem, né? Vamos supor, se eu tenho um Claro. plano da Umint, que teoricamente é um dos planos mais caros do país, e eu tenho um plano, é, deixa eu ver, Santa Helena ou São Miguel, né? Os planos que são mais regionais, né? Qual que é a diferença de um de outro? Para a ANS, tudo que atende um tem que atender o outro. Todos os procedimentos que a Hum. Umint dá, o plano que é mais regional, ele também tem que dar. A diferença é onde eu passo. Porque aqui eu passo mais regional. Eu tenho o Hospital X e aquilo. E aqui eu tenho outros tipos de É profissionais. amplo, É né? mais amplo. É mais Uhum. amplo. Então, agora aqui, algumas categorias de planos, elas vão dando plus, né? Vão dando mimos para os beneficiários. Como? Que mimos que elas dão, né? Courier, vacinação em casa, entendeu? Atendimento domiciliar, coleta de exames. São os Então, benefícios para quem pode pagar, isso, isso, maravilhoso. isso não está dentro do rol da ANS, não está naquela lista de procedimento, mas está Uhum. no plus para beneficiários que podem ter um tipo desse plano, entendeu? Então, Sim, dar um check-up dentro de um hospital de excelência. Então, são esses diferenciais para um público diferenciado também. maravilhoso, porque aí você vai, quanto que você pode pagar por mês, É, né? é, É a é isso primeira coisa mesmo, que vocês é isso mesmo. perguntam? Mais ou Mais menos. ou menos isso, Ó, né? né? Olha, eu quero ser atendido em tal, 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 tá? É Aí isso, você vai encaixando. Então, isso. gente, a Bplan tem planos para todos os bolsos É isso e para mesmo. todas as necessidades. É, Você quer pagar, você pode pagar mais, você pode pagar menos, então ela vai é, estudar o seu caso, né, Ale? é. A sua necessidade, E para maravilhoso. empresas também, né? A gente tem uma modalidade chamada coparticipação, que é uma modalidade que era muito voltada para as empresas, né? Mas hoje ela também está disponível também para o individual e para o familiar e para o PME, que também reduz também um custo também. Então, e aí eu falo das empresas, quando eu falei das empresas, também entender a necessidade da empresa, né? Do quanto que aquele RH, aquele departamento financeiro pode arcar. Como que você faz isso, né? Você vai custear algo para os seus beneficiários? Vai deixar com que ele custeie algo? Se ele custear algo, o que que implica? Qual a legislação que você pode encaixá-lo ou não? Tem tudo Né? Então, isso, né? Todo um assim, é estudo. muito amplo, mas é muito dinâmico, é muito interessante, é muito gostoso Que também. maravilhoso! Ela ama o que faz, isso faz toda a É, diferença. é, Olha, você quer encontrar um plano de saúde, uma empresa que te transmita confiança, que você pode confiar, que a pessoa, que eles vão te hum, atender da maneira correta, da maneira que tem que ser, né? hum, Dentro do seu perfil, das suas hum. condições, conte com a Bplan. É isso Ai, mesmo. maravilhoso! Olha, eu ficaria aqui o Obrigada. dia Ai, eu inteiro também. conversando. Maravilhoso, Muito adorei. bom, muito E bom. fala pra galera onde te encontrar, mulher. Então, nós estamos no Instagram, né? Que é aí hoje uma ferramenta muito importante, né? De acesso. A gente também está ali com uma loja física na Francisco Fetti, no São Lucas, próximo da Vila Prudente. Passa o endereço Pode. completo, Ale, pode Tá, passar. pode passar? Então, é na Claro. Rua Francisco Fetti, número 304. Pode ir lá tomar um café, é um café especial, é um café de excelência. Pode tomar uma água lá com a gente. Vai lá, vai conhecer os corretores pessoalmente, que é muito importante, né? Sim. Hoje o meu trabalho, ele é um trabalho que ele pode ser feito através do telefone, né? Então, tem clientes, por incrível que pareça, que eu nunca nem vi. Nunca nem ouvi a voz. Às vezes hoje a gente tem essa ferramenta do WhatsApp que é, né, extraordinária, dadas as devidas proporções, e a gente acaba falando com o cliente, você nunca nem ouviu a voz dele, você fecha o contrato. Mas a gente também tem aquele cliente que quer a proximidade. Então, a gente vai até o cliente, mas o cliente também pode vir até nós e vai ser muito bem recebido. E estamos aí no WhatsApp, no telefone, no Instagram O e na loja Instagram é física. Bplan. Bplan.corretora, Plan com N ou com M? com N de navio. Tá. É B-E, né? Plano de saúde. Bplan, tudo junto, ponto corretora. Isso aí, gente. Se vocês não Muito acharem, bom. pode me chamar lá no Divas, no direct, que eu passo todos os contatos da Lê. Eu tenho o WhatsApp dela, Ai, virei né? blogueirinha, agora eu faço vídeos, viu, gente? Gente, vai lá porque ela dá muita informação bacana e no próximo ano ela vai dar informações sobre medicina preventiva, Isso, sobre saúde, saúde. curiosidades, vamos Maravilhoso. lá. Parabéns, muito sucesso para Obrigada, vocês. Que obrigada. Deus
dê muita prosperidade para vocês, que vocês cresçam cada vez mais, Amém, né? E que amém. seus funcionários continuem felizes lá trabalhando com vocês e É. que vocês mudem aí a vida das pessoas, sempre direcionando para o que é melhor para elas. Vamos pro topo. Estou muito feliz, viu? Muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Foi mesmo uma honra. Aí Que passou rápido, linda! contei várias Passou coisas, muito legal. rápido, a honra é toda minha. Legal. Muito obrigada por ter aceito o Agradecer. convite. E eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final, Ale, para quem está assistindo. Fala sobre, o que que você quer deixar uma mensagem sobre sonhos? Qual mensagem que você deixaria para quem está É, assistindo, para quem está ouvindo? quem tá ouvindo? A gente costuma dizer que tem me perguntaram uma vez qual a sua palavra rema. Qual é a palavra rema dentro da Bíblia, né? Qual a palavra rema sua, Alessandra? E eu fiquei pensando, e eu ouvi uma vez uma palavra, não sei qual passagem, gente, eu não sou muito bem para esses números, né? Viu? A gente não é boa para tudo, né? Mas tem uma passagem que fala sobre Lázaro, e eu gosto de contar essa história. Lázaro estava lá, né? Já desfalecido, e aí alguém vai procurar Jesus, e aí fala assim: Jesus, Lázaro morreu. Você precisa ir lá, né, para poder ressuscitá-lo. E aí Jesus vai até ele. Mas Jesus é o Todo-Poderoso, né? É o dono da bênção, dono dos milagres. E ele vai até lá, e onde está a sepultura, ele fala assim: Lázaro, sai para fora. Então, assim, e aí aquilo me tocou quando eu vi isso, me acendeu assim uma centelha, né? Que eu costumo dizer assim: se Jesus é o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele não precisava ir até lá, ele simplesmente podia dar o comando, né? Como ele faz hoje com as nossas vidas. Se Deus permite, né, tudo vai fluir, entendeu? O que Deus falar, assim, ele é dono da vida, dono da morte, entendeu? Né? Independente, a gente fala de hospitais de excelência, eu falo que os hospitais de excelência prolongam um pouquinho a vida, mas é Deus que chega e fala assim, ó, aqui acabou. Então, ele é o Todo-Poderoso. Então, ele podia simplesmente ter falado lá, olha, que Lázaro ressuscite, mas ele foi até lá e falou assim, sai para fora. Então, acho que a gente precisa isso, a gente precisa sair para fora, fazer a nossa parte. As bênçãos estão aí, as oportunidades estão aí, mas você precisa ir lá e fazer a sua parte. Falar assim, opa, eu vou levantar daqui, eu vou sair para fora. E aí tudo acontece. Maravilhoso, é isso aí. É. Dá o passo que ele te dá o chão. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Resumindo, É isso mesmo. maravilhosa a mensagem, Obrigada, Ale. obrigada. Muito obrigada. Gente, até o próximo episódio com mais uma história super inspiradora e maravilhosa como essa. Um beijão. Obrigada. Tchau, tchau.